Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Partilha e meditação do estudo 25 do Livro do Céu, volume 2, capítulo 31, de 8 de junho de 1899. Jesus criança chupa e ela chupa o leite do lado de Jesus. Meu adorável Jesus continua a fazer-se ver toda benignidade e doçura. Esta manhã, quando eu estava com ele me disse novamente: diga-me o que você quer? E eu imediatamente lhe disse: querido Jesus meu, o que na verdade gostaria é que todo mundo se convertesse. Que pedido tão disparatado! Mas ainda assim, meu amante Jesus me disse: te contentarei, com tal que todos tivessem boa vontade de salvar-se. Porém, para te fazer ver que de boa vontade consentiria a tudo o que disseste, vamos juntos em metade do mundo. E todos aqueles que encontrarmos com boa vontade de salvar-se, por quanto mal sejam, eu os darei. Assim saímos no meio das pessoas para ver quem tinha a boa vontade de salvar-se. E com grande desgosto nosso, encontramos um número tão escasso que dá pena só pensar. E entre este escassíssimo número estava o meu confessor e a maior parte dos sacerdotes, e parte das almas devotas, mas nem todos de corato. Depois me fez ver as várias ofensas que recebia. Eu lhe pedi que me fizesse partícipe de seus sofrimentos. E Jesus derramou de sua boca na minha as suas amarguras. Depois disto me disse, estando no aspecto de criança: minha filha, sinto a boca muito amarga. Anda, te peço que a adoce. Eu lhe disse: com prazer te daria tudo, mas não tenho nada. Me diga você mesmo, que coisa poderia te dar? E ele, criança, me disse: faz-me chupar o leite dos teus seios, e assim poderás adoçar-me. E no mesmo instante em que disse isso, ele enrolou-se nos meus braços e começou a chupar. Enquanto isso me veio um temor, que não fosse o menino Jesus, mas o demônio. Por isso pus minha mão sobre sua testa e lhe fiz o sinal da cruz. E Jesus olhou para mim todo festivo e no próprio ato de chupar sorria. E com aqueles olhos vivazes parecia que me dizia: não sou demônio, não sou demônio. Depois, quando parecia que se tinha saciado, pôs-se de pé em meus braços e me beijava toda. Agora sentia-me eu também a boca amarga pelas amarguras que tinha derramado em mim. Sentia vir as vontades de chupar o leite do lado de Jesus criança, mas não me atrevia. Então Jesus me convidou a fazê-lo, e assim tomei coragem e me pus a chupar. Oh, que doçura de paraíso vinha daquele peito santo! Mas quem pode dizê-la? Então me encontrei em mim mesma toda inundada de doçuras e de contentes. Agora explico que quando Jesus criança se amamenta de meu peito, o corpo não participa em nada, pois é quando me encontro fora de mim mesma. Parece que a coisa acontece só entre a alma e Jesus. E ele, quando quer fazer isto, ele é sempre como criança. É tão certo que é só a alma e não o corpo, que quando acontece isto, eu me encontro sempre ou na abóbada do céu, ou bem girando por outros pontos da terra. Agora, como em algumas ocasiões disse que voltando em mim mesma senti uma dor naquela parte em que o menino Jesus havia chupado,
É porque ao chupar, às vezes parecia que o fazia um pouco forte, tanto que parecia que com aquelas chupadas, queria puxar o coração de dentro do peito. Por isso sentia sensivelmente uma dor e a alma retornando em mim mesma o participava ao corpo. Isto acontece também nas outras coisas, como por exemplo quando o Senhor me transporta para fora de mim mesma e me torna partícipe da crucificação. Jesus mesmo me estende sobre a cruz, me atravessa as mãos e os pés com os cravos e sinto uma tal dor que me sinto morrer. Depois, encontrando-me em mim mesma, o sinto muito bem no corpo. Tal é verdade que não posso mover os dedos, os braços e assim os demais sofrimentos, dos quais o Senhor me faz partícipe. Se tivesse que dizer tudo, me alongaria demasiado. Recordo também que, enquanto Jesus fazia isto, de chupar meus seios, neles punha a boca, mas do coração era de onde me sentia sair aquela coisa que chupava. Tanto que, enquanto isso fazia, às vezes sentia-me a arrancar o coração do peito, e às vezes sentia vivamente a dor. Dizia-lhe: meu querido, és muito impertinente. Falo mais ficar, pois dói muito. E ele estava rindo. Assim também, quando me encontro eu chupando a Jesus, é de seu coração que tira esse leite, ou bem sangue. Tanto que para mim é o mesmo chupar de seu peito que se bebo de seu lado. Acrescento ainda outra coisa, que o Senhor de vez em quando se digna verter da boca um leite docíssimo, ou bem me faz beber de seu lado seu preciosíssimo sangue. E quando faz isto de querer chupar de mim, não chupa outra coisa que aquilo mesmo que ele me deu, porque eu não tenho nada para adoçar, senão muito mais amargá-lo. Tal é verdade que às vezes, no mesmo momento que ele chupava de mim, eu chupava dele e advertia claramente que o que saía de mim não era outra coisa senão mesmo o que ele me dava. Parece que me expliquei suficiente por quanto pude. Aqui a gente percebe que ela faz um esforço para tentar explicar essa realidade de que Jesus é, é criança, né? Quando ela, em primeiro lugar, ela não está no corpo, ela não está materialmente, ela só está no espírito, só está na alma. Quando ela está fora do corpo, que essas experiências acontecem. E geralmente quando acontecem essas realidades de verter, de chupar e tudo mais, é Jesus menino que faz, né? Jesus criança, Jesus bebê, nessas visões, nessas experiências que ela tem. E realmente, quando a gente começa a ler essa parte do livro do céu, ela é bastante constrangedora. A gente acaba se sentindo constrangido de ler essas coisas, porque fala, né, de chupar do peito, quando ela, chupar ali já é uma palavra que não é, que já tem na verdade, a conotação da palavra que remete a outras coisas por causa da nossa concupiscência, é por causa dessa ferida que o pecado original deixou em nós e da malícia que desperta quando, à medida que a gente vai lendo, tem aquela luzinha que acende, a luzinha da malícia que brota dentro de nós, mesmo que a gente queira fazer ali uma interpretação mais espiritual, mais simples, mais elevada, mais celestial. A nossa carne ainda está muito carregada das marcas do veneno da serpente. Ainda tem ainda tem resíduos ainda em nós. Por isso dessa purificação que pode levar a nossa vida inteira. E aí eu me lembrava assim que, nossa, quando Deus fez o homem, ele fez no estado de pureza. Não havia malícia, não havia concupiscência, não havia essas realidades ali de interpretações. Era tudo de Deus, né? O homem via ali com os olhos de Deus, pensava com a cabeça de Deus,
falava, né, era as palavras de Deus. Então era o próprio homem, Adão, mas era o Deus vivendo nele que fazia com que essas realidades se tornassem visíveis e palpáveis na imaginação, no pensamento dele. Como nós fomos desligados dessa realidade, nós entramos no processo de sujeira, né? A pureza foi contaminada. Então nós ainda, mesmo buscando, mesmo tendo a intenção de viver na divina vontade, mesmo tendo ali aquele desejo, que a gente vai conhecendo o livro do céu e isso vai nos atraindo de uma forma que é inexplicável, vai atraindo a nossa vontade, por causa que o conhecimento tem esse poder de nos mostrar a verdade, colocar a verdade diante de nós, e a verdade ela é atraente. Ela é um imã, a verdade não tem como nós olharmos para ela e repeli-la, só se formos realmente demônios, homens demônios, para repelir a verdade. Mas se não, se tiver em nós algum traço de humanidade mesmo, a verdade vai nos atrair. E por causa dessa atração que a verdade exerce sobre nós, a gente vai, né, desejando viver essa vida de santidade, que é a santidade do próprio Deus acontecendo em nós. Só que a gente, né, se dá conta que nós ainda não estamos caminhando no processo de purificação para chegarmos a um momento em que nós podemos estar purificados, estarmos no estado de pureza, e ali a nossa intenção, o nosso pensamento ser totalmente puro. Eu, né, ainda não vislumbro isso agora. Claro que o Senhor fala que é isso que Ele quer fazer conosco. É esse um dos objetivos, das finalidades da divina vontade, vivendo, né, operando no homem, é levar ao estado original, o estado de pureza mesmo. Então, se nós estivéssemos vivendo num estado de pureza, tudo isso que a gente lê nesse capítulo, sobretudo, não iria soar nada estranho para nós, iria soar como natural, como realmente nossa mente ia compreender, porque não passaria pelos pensamentos contaminados, não passaria pela nossa malícia. E mesmo que a gente rejeite esses pensamentos, eles brotam dentro da gente, porque faz parte, né, do estado em que a gente se encontra nesse momento. Nós estamos ainda num estado de, de ferida ainda, né? Nós não estamos passando por essa limpeza, mas ainda estamos. Pelo menos eu falo por mim, eu tenho consciência que eu ainda estou num estado de ferida ainda. Tem muitas feridas abertas ainda. Então, muitas vezes, dependendo da palavra que é pronunciada, e eu não sei se realmente está relacionada à tradução, né? Porque de repente talvez quando passar, os escritos passarem pela revisão geral mesmo, para poder sair a tradução que é para ser realmente finalizada, que é para existir, que é para ser ali dado o selo mesmo da igreja, para ser estudada, que, né, nessa revisão que vai estar sendo feita, de repente algumas coisas ali possa até que eles ou suprima ou coloque alguma coisa ali mas assim, de qualquer forma o problema não está no escrito, né? Isso a gente precisa ter consciência. O problema não está nos escritos, o problema não está no que a Luísa fez. Que a Luísa, ela imagina, ela deve ter se sentido assim, muito constrangida de ter que colocar isso no papel, e ela fala em vários momentos, né? Que ela, nossa, ela tinha muita repugnância de escrever, porque muita coisa ali era muito íntima, era assim, um estado espiritual muito elevadíssimo, que essa mente terrena nossa não é capaz de compreender, não é capaz de acessar. E então imagina ela tendo consciência disso, imagina quem vai ler, né, esses escritos. Se não tem uma elevação espiritual um pouquinho, nem que seja um pouquinho, você está muito apegado à terra, vê isso aqui de uma forma assim totalmente distorcida, fica repugnando, fica fazendo interpretações nossa, não dá nem para supor tanta coisa que pode sair a partir disso. E ela teve que fazer isso por obediência, colocar isso no papel. E ela ainda faz um esforço de tentar explicar, né? Ela faz a narração, depois ela vem tentando explicar para poder facilitar a nossa compreensão.
Mas mesmo assim a gente tem muita dificuldade, porque a gente ainda tem essa realidade de muita terra ainda, né? O Senhor vai deixar em nós ainda uma porção de terra, mas vai ser uma porção mínima. Mas, por enquanto, até nós chegarmos a essa purificação toda que Ele quer fazer conosco, né? Ainda tem bastante terra, ainda tem muita ali concupiscência em nós. Então, a gente ao escutar palavras, a gente já remete a outras coisas. Isso é automático, não é porque a gente quer que a nossa imaginação parta para certas realidades. Não, ela já vai. O que a gente faz através do conhecimento e a inteligência que o Senhor nos deu e que está trabalhando em nós, purificando a nossa inteligência também, é que a gente se dá conta e a gente já faz ali nossa, não é por aqui, né? Vamos aqui, vamos ficar com o pensamento de Deus, vamos ficar com aquilo que Deus realmente quer nos comunicar. E o que Ele quer nos comunicar é realidades espirituais, não são realidades materiais, não são realidades que a nossa humanidade está acostumada, que nós estamos cheios. Então, assim, toda essa vida de terra, de racionalismo, das coisas serem explicadíssimas, detalhes por detalhes, ponto por ponto, que é coisa do ser humano, para Deus é tudo muito simples, mas é tudo muito elevado, é tudo muito alto. Então, se a gente está muito nessa realidade de baixo, a gente não alcança a realidade de cima. E eu assim, que ideia que o Senhor quer nos levar para o alto, né? Da compreensão alta, da compreensão sublime, da compreensão da pureza mesmo, do belo. E aí eu me lembrava, né, ouvindo a Aline, eu vi duas vezes o áudio dela, né, assim, e assim me lembrava que quando, né, até mesmo voltando lá na questão de Adão e Eva, né, quando eles viviam no estado de pureza, eles viviam nus no paraíso. Eles não tinham necessidade de se cobrirem, né, de se vestirem. Só foi quando eles desobedeceram e é que eles se deram conta que estavam nus. Mas até então imagina, né, assim como os animais usam roupa? Não, a roupa dos animais é a própria pele deles. Mas os animais, eles vivem nesse estado de pureza, eles não têm malícia, eles não têm imaginação. Então, não que nós viveríamos no estado animalesco de animais, não, irracionais. Não é isso, mas não existia esse veneno correndo na nossa veia, né, na veia da nossa alma. Não havia malícia. Então, foi essa malícia que o demônio inoculou ali na Eva, que, né, causou, e esse veneno ele, inoculado ali, ele transportou por todas as gerações. Embora o Senhor tenha vindo cortar esse veneno pela raiz na redenção, mas mesmo assim, a vontade humana, ela continua, ela vai existir até, né? A vontade humana faz parte da constituição do ser humano. O ser humano foi feito né? Deus deu para o ser humano a vontade, e ele não retira. O que o ser humano precisa de fazer é de render a vontade para Deus. Eu vou fechar aqui que eu preciso parar a meditação agora, que eu vou levar o Vini no médico, e se Deus suscitar alguma coisa mais, eu compartilho, se não, fechou aqui a meditação. Amém, Fiat. Eu estou lendo o trecho e o que eu já estou compreendendo aqui, eu queria já dizer, porque eu não vou conseguir meditar o trecho todo agora, mas eu já estava compreendendo aqui nesse primeiro trecho que a mesma vontade que Jesus tem de salvar todas as almas, a gente também tem. E Jesus nos mostra, né? Enquanto eu estava lendo aqui, me veio na mente os vídeos, né? Do Pedide, de toda aquela sujeira, aquele horror de coisas que estão acontecendo, que estão sendo reveladas, né? E aí, assim, eu fiquei pensando junto com Jesus, refletindo a respeito daquilo, né? E o sofrimento que causa a Jesus aquelas situações. E aí eu fiquei pensando, mas Jesus, eu vejo esses vídeos e eu não sinto nada com relação às pessoas
os adultos que estão envolvidos nessas coisas horríveis que estão fazendo. Mas quando eu vi ontem um relato de uma menina de 10, 11 anos que sobreviveu, que conseguiu fugir da casa onde ficavam as criancinhas de toda a idade, que eram abusadas de toda forma, e depois, quando elas não podiam mais, não serviam mais para finalidade, eles matavam as crianças para pegar os órgãos dela e vender. E depois, quando acho que descobriram essa casa, eles tacaram fogo na casa, com as crianças tudo lá dentro, e essa menininha conseguiu fugir para a floresta, até chegar numa estrada e ser encontrada. Quando eu vi esse relato dessas criancinhas, aí eu senti uma dor muito grande, porque essas criancinhas são almas vítimas, são inocentes, elas não têm, elas viviam o tempo todo dopadas ali naquele lugar. Até veneno de cobra eles davam para as crianças ficarem paralisadas, para eles poderem fazer aquilo que eles queriam. Eram muitas pessoas, eram muitos artistas famosos que frequentavam esse lugar, um prédio. E aí foi muito grande o sofrimento, a dor, porque, né, é Jesus sofrendo ali naquelas criancinhas, né? Eles sabem que eles estão fazendo aquelas maldades, porque são homens demônios. Eu vejo que são homens demônios que estão fazendo aquelas maldades com as criancinhas, porque eles sabem que Jesus está ali naquelas criancinhas, porque elas são puras. E aí eu fiquei pensando com Jesus que essas pessoas já estão com o pé no inferno, né? Como Judas, Jesus falava que ele já estava com o pé no inferno, mas Jesus tinha esperança de que a alma dele não se lançasse no inferno. Jesus queria que isso acontecesse, então a gente não pode, como foi falado no vídeo, a gente não pode condenar as pessoas, porque só Deus sabe o que se passa no coração de cada uma, no último momento, o que vai acontecer. Mas se Judas, por um único ato assim, que foi o mais grave de toda a vida dele, ele escolheu vender Jesus. E imagine todos esses atos de todas essas pessoas quando elas estiverem diante de Deus, a alma delas estiverem ali no juízo particular. Eu entendo que é muito difícil essas almas não se lançarem no inferno, mas Deus é quem sabe. Então eu estava pensando nesse sofrimento de Jesus, né, de ver essas almas nesse estado, né, e tão poucas querendo se salvar. Então Jesus está sempre procurando, né, almas que tenham boa vontade de se salvar, porque ele diz: por quanto más sejam, eu os darei, né? Eu darei a salvação a elas, se ele encontrar boa vontade. Mas a gente, né, tem esperança de que essas pessoas elas possam se arrepender amargamente no último minuto de vida delas. E eu fiquei pensando tudo isso a respeito desses vídeos, porque eu pedi para Jesus e também me tornar partícipe desse sofrimento dele, porque eu não sinto nada quando eu vejo esses vídeos. Foi só um dia que eu vi um vídeo, eu nem me lembro qual que é agora, mas eu sofri muito, era vídeo de jovens, era relacionado a jovens, eu não lembro nem qual situação que era, mas eu senti realmente um sofrimento muito grande, eu chorei, eu pedi perdão em nome deles, porque os jovens hoje em dia tá muito difícil para eles ter o conhecimento de Deus, porque em nenhum lugar se fala de Deus. Nas músicas que eles ouvem não fala de Deus.
nos filmes não fala de Deus, muito pelo contrário, essa cultura woke, né, ensina justamente ao contrário. Na, na, nos livros que eles leem, com as pessoas que eles conversam, dentro da própria casa, eles não ouvem falar de Deus. Então eles não são assim culpados, porque as famílias desestruturadas não levam eles a conhecerem a Deus, porque elas também não têm esse interesse. Então, eles não são assim tão culpados quanto os adultos, os mais velhos, que já tiveram, né, uma experiência com Deus, muitos deles já, né, porque eu, na minha idade, pessoas da minha idade, assim, no meu tempo de criança, adolescente, se falava muito de Deus, né, os filmes, as músicas não eram como agora. E a família tinha temor por Deus, falava de Deus, vivia falando, se você não fizer coisa errada, Deus castiga. Hoje em dia não se fala mais essas coisas. E até as crianças de 3 anos já estão, que eu vejo algumas aqui, das pessoas que eu convivo, as crianças de 3 anos, elas estão mandando nos pais já. Não tem nenhum respeito, nenhuma obediência. Então tudo isso, né, me causou um sofrimento muito grande. Foi a única vez. Mas a Aline falou no vídeo que a gente tem que deixar livre, né? A gente não deve forçar nada, né? O que a gente sentir é o que a gente. É a reparação, né? Só de estar ali vendo e tentando entender a mente daquelas pessoas, porque e pedindo luz para elas, já é a reparação. Não necessariamente todas as vezes precisa se sentir, né, essa dor de Jesus para poder reparar. E aí vem um outro trecho em que a Luísa, né, Jesus, ele, para aliviar o sofrimento dele, que é muito neste momento, que ele está vendo que pouquíssimas pessoas querem se salvar, Jesus, ele pede para ser amamentado por Luísa, porque quando a gente, né, quando a gente é criança, né, a gente, qualquer coisinha que acontece, a gente chora e quer colo de mãe, né? Qualquer tombinho, machucado, qualquer coisa assim que causa dor, a gente quer um colo de mãe, né? E eu me lembro de uma situação que eu já era adulta já, que eu estava no meu trabalho e de repente comecei a sentir muita febre, muita dor na garganta. Aí eu fui na clínica, que era ali perto, e aí o médico me receitou uns medicamentos e me mandou ir para casa. E quando eu cheguei em casa, eu queria tanto que estar perto da minha mãe. Eu me lembro até hoje da cena. Eu queria tanto ser cuidada pela minha mãe, eu estava tanta dor, estava me sentindo tão mal, né? E a minha mãe, né, trouxe suco de laranja, né? Minha mãe cuidou de mim. E eu me senti tão bem. Nunca mais me esqueci daquela cena, daquele momento. Então, Jesus queria um colo de mãe, né? Porque eu entendi assim que Jesus, quando ele estava, né, na humanidade dele aqui na Terra, ele precisava, para desabafar, ter uma alma que vivia na divina vontade. A única que existia era a mãe dele. Então, espiritualmente, ele desabafava com ela as dores, né, os sofrimentos dele. Ela sentia e ela também desabafava essas dores com ele. Então, o que ele queria ali é alguém, né, que pudesse desabafar, que ele pudesse desabafar as dores dele, mesmo ela ainda não estando vivendo na divina vontade, mas ela fez ali o papel de mãe dele, né, onde ele pôde desabafar. E aí Luísa sentiu a mesma necessidade, só que ela não teve coragem de falar, mas Jesus sabe de todas as coisas, então ele
ele permitiu que ela fizesse o mesmo, né? Que desabafasse ali nele o sofrimento, né? E sentisse ali, através daquele ato de mamar, de tomar aquele leite, né? Aquele leite era como um, um remédio, né? Era o mesmo que Nossa Senhora proporcionou para Jesus no momento que ele nasceu. Ela colocou ele no colo para amamentá-lo e ele ali viu todo o sofrimento dele dos 9 meses que ele estava ali no ventre dela, sofrendo, né? Já reparando, já fazendo todas as reparações, né, em todos os momentos. Todos os 9 meses que ele passou ali foi só sofrimento, e quando ele nasceu ele queria um, um, um conforto, né? Um desabafo, um, um alívio, né? E aí ele, colocado no colo da mãe dele, ele também pôde, né, ficar calmo assim, né? Aliviar um pouco o sofrimento dele, que é demasiado, né? Era muito grande o sofrimento dele e ainda é, e ele precisa de almas, né? Por isso ele nos quer, né? Ele quer os filhos da divina vontade para ele vir desabafar o sofrimento dele. E a gente também, quando está sofrendo, a gente desabafa com Jesus, a gente procura um alívio nele, né? Ofertando, unindo o nosso sofrimento ao dele. Então é sempre essa correspondência que ele quer, né? Ele quer, ele quer ter almas que ele possa desabafar todo tipo de ofensa que ele recebe. E o sofrimento, né, de ver tantas almas que não querem ser salvas, já tomaram as suas decisões, já, né, o joio do trigo já está sendo separado sozinho, não é ele que vai separar o joio do trigo. As pessoas já estão fazendo suas escolhas para que lado que elas querem ficar. E a Luísa nos explica que esse ato dela, né, de Jesus chupar o leite dela é algo, né, que acontece quando ele é criança e é algo, né, sobrenatural. Não é físico ali que acontece naquele momento ali, né, que ela está com ele no colo mamando, não é alguma coisa assim material, né? É espiritual, né? Então, para quem está começando a ler o livro agora do céu, já vai compreender que tudo isso que acontece entre Jesus e Luísa é tudo na forma espiritual, né? As visões que ela tem, no fato de ele ter beijado ela, né? Tudo acontece entre a alma dela, né, e Jesus. E esse ato dele chupar é como se ele quisesse arrancar o coração dela, né, para unir o coração dela ao dele, né, para aliviar a dor, né, de, de, de tanta ingratidão, né? É a verdade, a ingratidão do homem, né, que apesar de tudo o que ele fez, que todos sabem, né, o que ele sofreu na paixão, mesmo que seja só a exterior, a externa dos flagelos, elas sabem que foi tudo por amor a elas, para salvá-las, e elas mesmo assim não querem se salvar. É muita ingratidão. Então depois eu vou continuar a meditação. Amém.